colocou ele dentro daquele cesto. Por que que a mãe de Moisés colocou ele no cesto? Que mãe rebelde, né? A gente olha assim, mas não foi. Foi porque o rei, o faraó, decretou que todas as crianças deveriam morrer. Ele ficou rebelde, irado, malvado, né? E ele decretou que todas as crianças deveriam morrer. E Moisés estava nessa também. Mas Deus já havia escolhido Moisés. Lembra daquele versículo que fala em Isaías? Que Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Não foi em vão. Na verdade, a gente pesquisando, quando a gente vira pai, a gente vai pesquisar um monte de coisa, a gente vê vídeo no celular da gente, só manda vídeo de criança, de não sei o que, né? E aí estava vendo sobre os óvulos, né? E o espermatozoide. Na verdade, é o óvulo que escolhe o espermatozoide para gerar o filho. Então é uma escolha de Deus para que você pudesse nascer. Não é o espermatozoide que vence a corrida, né? Que o Bilhão fala dela. O espermatozoide vence a corrida no meio de milhões e vai lá, não, é o óvulo que escolhe o espermatozoide para nascer. É como se Deus estivesse nos escolhendo para a gente nascer. E Deus escolheu Moisés desde o ventre da sua mãe. O nome da mãe de Moisés é Joquebede. Moisés não vai morrer, né? Viu esse louvor? Né? Então, o nome da mãe de Moisés é Joquebede. Ela colocou o seu bebê para o bebê não morrer. E aquele bebê foi ali naquele rio, meus irmãos. Aquele rio tinha crocodilo, o rio do Nilo tinha cobras venenosas, tinha crocodilo, tinha todo tipo de bicho, mas o Espírito de Profecia fala que os anjos do Senhor estavam protegendo aquele bebê. Enquanto ele estava ali, e tinha uma irmã dele, chamada Miriam, que estava de longe, olhando para onde ia aquele pequeno bebê navegando naquelas águas do Nilo. E sabe onde aquele bebê foi parar? A filha de Faraó, a princesa, estava tomando banho. E nessa estava se banhando e eles acham que o rio Nilo é um Deus para eles. Então, ao ela ver aquele cesto com um menino, ela achou o quê? É um filho de Deus. Deus mandou esse menino para a gente. E aí Moisés chegou lá. O nome da princesa é o nome Hatshepsut. Eu nem sei falar o nome direito, é o nome egípcio lá. Mas ela pegou aquele bebê e criou. E Moisés foi criado dentro do palácio real, aprendendo a cultura, sabia a língua, sabia escrever, ler. Então ele era muito letrado ali, sabia muitas coisas. E Moisés foi criado para governar o Egito. Mas só que um dia Moisés cresceu e viu um homem, ele sabia que ele era hebreu. Por quê? Olha só, como os planos de Deus, eles não são os nossos planos. Quem estava de longe olhando, eu falei, a irmã dele, Miriam. Aí Miriam, quando a princesa achou o bebê, Miriam falou, olha, tem uma mulher hebreia que está cheia de leite e pode amamentar a criança. Era a própria mãe da criança que ia cuidar da criança, amamentar e ainda ia dar um ensinamento da hebreu ali, né, da cultura hebraica ali para Moisés. Então Moisés foi criado e aprendeu que ele pertencia ao povo hebreu e não ao povo ali do Egito. E ali Moisés aprendeu, e um dia quando Moisés já estava grande, Moisés viu um homem, um soldado lá, né, um carrasco batendo num escravo hebreu. E Moisés se revoltou com aquilo. E o que Moisés fez? Matou o egípcio. E aí depois Moisés pensou que ninguém viu, mas tinha alguém olhando. E quando Moisés foi separar uma briga lá, você quer me matar igual você matou o outro? E Moisés fez o quê? Fugiu com medo do faraó. E aí começa o chamado de Moisés. Moisés vai para Midian e lá encontra sua esposa. E ali tem uma história e Moisés fala com Deus numa sarça ardente. Um pé de arbusto que estava pegando fogo, mas as suas folhas não se consumiam. E ele chegou mais perto para ver. E Deus falou, Moisés, tire essa sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E eu te escolhi para você ser o libertador do meu povo de Israel. E Moisés então foi escolhido, Moisés resmungou ali, mas Deus enviou Moisés. E aí começou a história da libertação do povo de Israel. E como você já viu em filmes ou novela também, a Bíblia conta a história do Êxodo. O Êxodo é o quê? Quando Deus, com uma mão poderosa, tirou o povo de Israel do Egito. E Deus foi mandando pragas, piolho, rã, o rio que eles achavam que era um Deus, a água se tornou em sangue, e foi muitas coisas, escuridão, chuvas de pedra, e até que o momento chegou onde a última praga foi derramada sobre aquele povo do Egito. E pasmem, a praga só caía sobre o povo do Egito. Eles moravam na mesma cidade, imagina, moravam na mesma cidade. A praga só caía no povo egípcio e o povo hebreu ficava todo mundo sem receber praga alguma. Enquanto os egípcios bebiam água, pegavam água de sangue, o povo hebreu tinha água normal para beber.
Era Deus que estava trabalhando através de Moisés. E Faraó amoleceu o coração e liberava. Aí quando ele vê que as pragas paravam, não vou liberar mais não. Aí eu vou liberar só as mulheres, não. Aí voltava atrás. Mas na última praga, sabe o que aconteceu? Na noite, antes da libertação, o povo deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue nas ombreiras da porta. A porta que a gente não, aqui do lado de cá, né? A gente tem ali o marco da porta e temos também o alisar, né? Então eles passaram o sangue ali no alisar da porta. Todo o povo passou sangue, matou o cordeiro, passou sangue, pegou um pão sem fermento. Por que o pão é sem fermento? Vocês sabem dizer? Sabe por que eles deveriam comer um pão sem fermento? Porque eles não teriam tempo para esperar o fermento e inchar a massa. Então eles teriam que ser um pão sem fermento, que não tinha tempo, era rápido o que eles deveriam fazer. Eles fizeram aquele pão e pasmem, não comiam nem açúcar e nem chocolate. Sabe o que eles comiam? O cordeiro com um pouquinho de, umas folhinhas de boldo, uma folhinha de alumano. Já conhece essas folhas? Era isso que eles comiam. Olha só, totalmente diferente do que a gente comeu hoje. Chocolate, doce. Eles comiam ervas amargas com o cordeiro. E então o anjo da morte foi passando de casa em casa. A casa que tinha sangue, nas portas o anjo passava. A casa que não tinha, o anjo ia. E a criança mais nova, o primogênito, o primogênito ali da família, ia lá e morria. Deus enviou um anjo da morte para matar os filhos dos egípcios. Então aqueles que não passaram sangue, morreram todos os filhos daquele. E quem tinha um filho novo? Faraó. E o filho de Faraó morreu. E aí a gente vê que Faraó ficou irado. Depois, mandou o povo embora, já estava triste, não tinha mais o que fazer. Mas depois ele voltou atrás, mas o povo já estava indo embora. E sabe o significado da palavra Páscoa? Significa, ali quando o anjo passava de uma casa para outra, Páscoa significa passar ou saltar. O que significa Páscoa? Passar ou saltar. Então, foi isso que o anjo fez naquela noite. Ele ia fazendo o quê? Passando, e daí a palavra Páscoa. Ele passava da casa que não tinha ali o sangue nas suas ombreiras. Então, isso significa Páscoa. Passar, saltar. O anjo passava nas casas que tinham o sangue e entrava nas casas que não tinham o sangue. Então, o que significa a palavra Páscoa? Passar ou saltar. Mas, quando Jesus veio ao mundo, Jesus era o quê? Judeu. E todos os seus discípulos também eram judeus, menos um. A maioria dos seus discípulos, eles todos eram judeus, e Jesus celebrou a Páscoa. Mateus capítulo 26, agora a gente vai abrir a nossa Bíblia. Mateus capítulo 26, Jesus também celebrou a Páscoa quando ele esteve aqui na terra. Mateus capítulo 26. Amém? Amém ou não amém? Amém? Estou vendo folhas ainda rolarem, então a gente espera um pouquinho. Jesus, ele instituiu a Páscoa cristã. Olha só, agora os cristãos todos celebram a Páscoa, porque Jesus instituiu quando ele esteve aqui na terra. Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 30, diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o que? O meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Versículo 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Olha só, Jesus, quando esteve com os discípulos, as noites que antecederam a morte de Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Celebrando a ceia com os seus discípulos. Jesus também celebrou a Páscoa.
A Páscoa era dos judeus. Existiam alguns escritos ali que foram achados, dos antigos, que diziam que viria um Messias e ele celebraria a verdadeira Páscoa. E Jesus veio e cumpriu esses escritos. Jesus celebrou a verdadeira Páscoa. Mas o que Jesus falou? Esse pão é o meu corpo. E esse suco aqui, que é o cálice, o vinho, que é sem fermento também, é o meu sangue. Vocês precisam comer o meu corpo e beber o meu sangue. E eu digo, Jesus disse assim, e eu só vou beber novamente com vocês quando vocês estiverem comigo lá no céu. Eu digo para vocês, Jesus tem uma Páscoa esperando para cada um de nós lá nas mansões celestiais. Jesus tem uma mesa quilométrica que não dá para ver nem o início nem o final de uma ceia que Ele tem preparado para mim e para você. Nós precisamos nos preparar. E Jesus, Ele instituiu a verdadeira Páscoa. E agora a gente vai buscar o significado das coisas que aconteciam no passado e o que aconteceu no tempo de Jesus. Eles faziam o quê? Sacrificaram aquele cordeiro. Eles sacrificaram o cordeiro. E João, ele declarou em João capítulo 1, versículo 29. João, só passa alguns livros para frente aí. João capítulo 1. Olha só o que João declara através do Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 29. Amém? João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João viu o que Jesus era o Cordeiro de Deus, que morreu lá, para livrar o povo da morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus, Ele tem um sangue que pode nos livrar da morte, mas não é dessa morte não, irmãos. Aí quando a gente fala de morte, a pessoa fala, eu vou para o inferno, né? Eu vi um vídeo, a pessoa fala, eu vou para o inferno mesmo, né? O inferno não deve ser tão ruim assim não, né? Vamos fazer uma festa lá com o capeta lá, eles estavam falando, né? Não deve ser tão ruim assim não. Fazer um churrasquinho lá, eles acham que o inferno é coisa boa, mas não é não. O inferno não é coisa boa. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar do inferno. Não é dessa morte que a gente morre aqui não, que a gente sepulta os nossos amigos e familiares não. É da morte eterna. Irmãos, você não sabe o que é uma morte eterna. O único que sabe o que é morte eterna é Jesus Cristo. Jesus morreu a morte eterna. A segunda morte, aquela morte que vai separar eternamente o povo mal do povo bom, e vão morrer eternamente para o fogo que arde, e fogo e enxofre lá no fogo eterno. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa é Jesus Cristo. E hoje nós celebramos, sabe o que significa a Páscoa? A Santa Ceia. A Santa Ceia simboliza a Páscoa do cristão. Também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele declara: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a Páscoa do cristão. Porque Jesus morreu na cruz. E assim como lá no Egito, aquele cordeiro morreu, Jesus também morreu. E João falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como eles comeram aquela erva amarga, Jesus passou a amargura da cruz. Jesus sofreu a cruz. E assim como aquele pão não tinha fermento, que simboliza o pecado, Jesus também não tinha pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, você vai entender o significado daquele pão sem fermento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha só o que significava aquele fermento, aquele pão sem fermento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém? Amém. Diz assim, ó, lançai fora o velho fermento,
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Viu só? Lançai fora o velho fermento, significa os pecados, porque vocês são sem fermento, vocês são sem pecado. É um simbolismo que a Bíblia trata, o fermento. E aqui o apóstolo Paulo fala: Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. Irmãos, eu acho que deveria ser uma das lindas festas que deveria acontecer na igreja. Um dia de hoje, assim, fazer uma festa, né, com as coisas maravilhosas, porque Jesus, ele ressuscitou nesse dia. É a Páscoa, é o dia que simboliza a nossa libertação. E também, aquele povo, ele foi livre. Aquele povo do Egito foi livre depois daquela noite. Assim também, depois da morte de Jesus, todos nós somos o que agora? Livres. Declara aí: eu sou livre. Eu sou livre. Amém. Então nós somos livres, irmãos. E quem nos libertou tem poder para isso. O sangue de Jesus nos libertou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Jesus, se você aceita esse Cordeiro Pascal em sua vida, declare: você é livre e o inimigo não tem nada contra você. Mas você sabia também que nós comemoramos a Páscoa na data errada? Porque mudou, né, Eric? Aí mudou a data, né? Comemorava entre 14 e 15 de Nissan. O mês de Nissan lá dos hebreus era mais ou menos janeiro, assim, o início do ano. Que eles comemoram entre 14 e 15 de janeiro. Nós comemoramos, não tem data fixa. Até estavam lutando aí para tentar colocar uma data fixa na Páscoa também. Mas nós não comemoramos na data certa. E também nós não entendemos o significado certo. Mas hoje, se você não sabia, você já está entendendo. E para a gente partir para nossas partes finais aqui da mensagem, o mais importante da Páscoa, sabe o que é? A libertação. Meus irmãos, quando há libertação, quando há transformação, quando há mudança, aí a gente entende que o Cordeiro, de fato, ele morreu em nosso lugar. Enquanto nós não fomos livres, isso significa que ainda não entendemos o significado da Páscoa. Enquanto Jesus ainda não morreu em nosso lugar, enquanto não confessarmos os nossos pecados para Jesus, significa que ainda não entendemos o significado da Páscoa. Irmãos, aquele Cordeiro morreu e todos que passaram aquele sangue foram livres da morte. Jesus morreu e todos aqueles que aceitam o sangue de Jesus hoje são livres da morte. Amém. E a morte veio pelo quê? Qual o salário da morte? Qual o resultado da morte? O salário do pecado é o quê? A morte. Todos nós merecíamos morrer, porque todos nós temos cometido pecado. Mas Isaías fala: o castigo que te traz a paz. Essa paz que você tem hoje estava sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas do Cordeiro nós somos curados. Sabe esse trauma que você tinha, que Jesus curou? Estava nas costas de Jesus. Sabe essa dor, esse peso que você enfrentava, que você carregava, que você não tem mais? Sabe esse vazio que tinha dentro de você, que você não tem mais? Sabe por que você não tem? Porque o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar e carregou toda a culpa sobre os seus ombros. E se hoje é um dia de libertação, nós entendemos que nós somos livres de quê? E aí nós vamos então para as partes finais. Vamos para aquele que desafiou a morte, venceu a morte e triunfou sobre a morte. A Bíblia fala que Jesus, ele desafiou a morte. João capítulo 2, versículo 19. Volta a sua Bíblia um pouco lá para João novamente. João capítulo 2, versículo 19. Olha só, Jesus desafiando a morte. Se aquele cordeiro, com aquele sangue desafiou a morte, Jesus também, ele desafiou a morte. Amém? João capítulo 2, o versículo 19. Diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Olha só, Jesus estava passando na frente daquele templo monumental, Templo de Salomão,
Quem já foi em São Paulo já viu pelas fotos, aquele templo lindo não chega nem perto do templo que existia lá em Israel. Eles estavam em pleno vapor, a reforma, aquelas paredes, zona de mármore, aqueles lugares lindos, maravilhosos. Jesus passou em frente e falou assim, ó, eu destruirei esse santuário e em 3 dias reconstruirei. Mas Jesus não estava dizendo daquele templo, Jesus estava dizendo dele mesmo. Ele falou, eu vou desafiar a morte, eu vou morrer, mas em 3 dias eu irei ressuscitar. Jesus, irmãos, ele tem poder sobre a morte. Sabe todas as pessoas que ressuscitaram antes de Jesus vir ao mundo? Sabe quem ressuscitou? Foi Jesus Cristo. Jesus, ele é o autor da vida. E Jesus, ele tem a chave da morte. A Bíblia fala que Jesus foi no inferno buscar a chave da morte. Ou seja, ele foi na sepultura. Ele foi lá, onde nenhum de nós poderíamos ir. Venceu a morte, pegou a chave da morte, e para que a gente um dia pudesse triunfar. Jesus derrotou a morte. 1 Coríntios capítulo 15, volta de novo para 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. Olha só, Jesus desafiou a morte. E olha só, Jesus derrotando a morte. Amém? Amém? Amém. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Diz o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 5:5. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, aqui fala que um dia esse corpo corrupto. Por que está falando corpo corrupto? Você peca? Sim. A gente acha que quando ele fala corrupto, a gente lembra logo de quem? Política, né? Mas você também é corrupto, porque você peca, você transgride a lei de Deus, você peca contra Deus, você deseja mal ao seu próximo, você faz coisas erradas, assim como eu, assim como você. Mas um dia a Bíblia está prometendo que Jesus Cristo, ele vai transformar esse corpo que é cheio de pecado em um corpo incorruptível. Ou seja, o corpo está cheio de corrupção, cheio de fraude, cheio de pecado. Um dia, aqueles que estiverem mortos ouvirão o soar da trombeta de Deus e ouvir a voz de Jesus Cristo. Eles irão ressuscitar e todos transformados iremos, num abrir e fechar de olhos, ser transformados, iremos morar com Jesus eternamente, porque Jesus venceu a morte. E Jesus falou que graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não é nossa, a nossa vitória é de Jesus. Porque se você achar que a vitória é sua sobre o pecado, você é um derrotado. Porque a gente não consegue. Já tentou parar de fazer alguma coisa que você está vendo que está fazendo mal para você e não conseguiu? Todos nós já passamos por esse momento. Você acha que não? Já tentou parar uma coisa e não conseguiu porque você está tentando com as suas próprias forças. Nós só conseguimos vencer o mal com as forças de Jesus. E aqui a palavra fala que todos aqueles que servem abundantemente ao Senhor, o seu trabalho não será em vão. Todos aqueles que entregarem a vida a Jesus e dedicarem a sua vida ao Senhor, a palavra está dizendo aqui o quê? Que não é em vão. Nada que fazemos ou fizermos para Deus será em vão. Então Jesus desafiou a morte, derrotou a morte e também libertou a cada um de nós da morte. Nosso último versículo, João capítulo 11, versículo 25 e 26. João capítulo 11, versículo 25 a 26.
26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Amém? Amém. Se você crê em Jesus, ainda que você morra, você vai viver. E você não vai morrer eternamente não, a Bíblia fala. Você vai viver eternamente. Se você acredita que Jesus é a verdadeira Páscoa, que Ele morreu, Ele venceu, Ele lutou, e Ele ganhou essa batalha, e Ele te deu essa vitória sobre a morte. Se você acredita nisso, se você confia nisso, se você dedica a sua vida para Ele, se você entrega tudo aquilo que pertence a Ele, para que Ele possa tomar conta, eu gostaria que a gente cantasse um louvor no final, um louvor que fala digno, porque somente o Cordeiro de Deus, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E na próxima Páscoa que você passar, lembre, a Páscoa simboliza a libertação do povo de Deus. E nós somos livres da morte, porque Jesus venceu a morte. Amém? Eu gostaria de te convidar para ficar em pé, para que a gente pudesse cantar esse louvor digno, porque o Cordeiro de Deus é digno.
Deus, se você considera o cordeiro, que um dia será o leão, digno, eu gostaria que você se colocasse de joelho para a gente orar neste momento. Senhor nosso Deus, bendito Pai, Todo-Poderoso, digno és tu, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e toda a louvor. Cordeiro, que um dia morreu, mas um dia o Cordeiro irá ficar irado. A ira do Cordeiro, um dia o Senhor veio a essa terra como um Cordeiro, se sacrificar por cada um de nós, foi morto pelos nossos pecados, o seu sangue foi derramado numa cruz do Calvário, para mostrar que assim como o Senhor venceu sobre a morte, o Senhor também nos dá esta vitória. Esta vitória pertence a cada um de nós. Essa vitória é minha, essa vitória é sua. Que possamos sair daqui na certeza que nessa Páscoa, Jesus garantiu a vitória sobre a morte. E a morte já não tem poder sobre nós, porque um dia o Cordeiro de Deus tirou todo o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus lavou os nossos pecados com o seu preciosíssimo sangue, o sangue real. O verdadeiro Rei desceu do céu e se entregou por cada um de nós. Senhor, aquela amarga cruz era para mim, era para cada um de irmão e amigo que está aqui esta noite. Mas o Senhor carregou sobre si os nossos pecados, e nós chamávamos o Senhor de aflito. O Senhor estava afligido de Deus, oprimido, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus, e pelas suas feridas nós somos curados. Jesus, nós queremos te agradecer por essa Páscoa maravilhosa, por entendermos, Jesus, que nós aceitamos o Cordeiro de Deus na nossa vida, que Ele tire todos os nossos pecados, e que um dia possamos morar como um Cordeiro eternamente nas mansões celestiais. Jesus, nós te agradecemos, nós somos muito felizes porque te consideramos como nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Pai, nos leve para a nossa casa, na plena certeza de que a nossa libertação já foi garantida na cruz do Calvário. Conduza cada um irmão para a sua casa, cada familiar, e que nessa Páscoa a gente possa se reconciliar, que nessa Páscoa a gente possa abraçar, que nessa Páscoa a gente possa amar, e que nessa Páscoa a gente possa desejar o bem para o nosso próximo. A Páscoa só é verdadeira Páscoa quando nós amamos os que estão necessitados. Jesus, Ele morreu por cada um de nós, precisamos da sua morte. E Jesus quer que a gente sacrifique a nossa vida pelos nossos familiares e pelos nossos amigos. Senhor, transforma a nossa vida, dá-nos uma boa noite, nos acompanha. Muito obrigado por nos libertar dos nossos pecados. Nós não temos condenação nenhuma, porque Jesus, Ele pagou todos os nossos pecados. E um dia, nós iremos abraçar o Senhor, iremos te beijar, iremos sentir o seu cheiro, iremos tocar na sua pele, iremos declarar que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Se alguém esta noite aqui ainda não entendeu isso, que possa aprender e que possa continuar entendendo e se render completamente ao Senhor. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Amém.